Vamos falar um pouquinho sobre renda variável, renda fixa, fundos, falar um pouquinho da nossa bolsa e também das perspectivas econômicas para 2024 com o nosso próximo convidado, que é o André Momberger, especialista em mercado de capitais. Oi, André, bom dia, bom ter você aqui com a gente. Já é quase boa tarde, viu? Bem-vindo mais uma vez, feliz 2024. Bom dia, muito obrigado e feliz 2024 para todo o time da BMC também, pessoal da audiência. E mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar batendo esse papo aqui com vocês. Exatamente. A gente viu o ano de 2023 ainda como o ano da renda fixa. Mas a gente também viu o fim do ano, aí uma bolsa de valores muito valorizada, com ganhos expressivos e que gerou na cabeça de muitos investidores da renda fixa que talvez seja a hora de dar um passinho aí na direção da renda variável, que algumas coisas podem ser interessantes. Eu queria saber a sua análise desse movimento, se você acha que realmente em 2024 nós vamos ter novamente um aumento do número de investidores na Bolsa de Valores no Brasil, se você acha que isso é uma tendência natural e o que você espera de uma forma geral aí em relação aos investimentos e onde colocar, onde investir para ter um retorno melhor. Eu diria que quando olhamos o ano de 23, onde tínhamos ainda uma renda fixa pagando 13,75 de forma totalmente segura, tínhamos o que eu chamo de competição desleal em relação a ativos de renda variável. À medida que o cenário foi clareando, os indicadores foram melhorando, especialmente a área econômica do novo governo, entregando as promessas feitas no início do ano, como arcabouço fiscal, reforma tributária, o cenário melhorando em relação à inflação, o cenário externo melhorando, especialmente na questão da taxa de juros americana. Ou seja, é um conjunto de fatores que, somados, acabaram contribuindo para que a gente já visse a nossa bolsa entregando aí mais de 20% de alta em 2023. Então, eu até escutava o Gustavo há pouco no bate-papo aí com vocês, ele fala, a Bolsa antecipa parte desse movimento. Então, esses 20% já fazem parte disso. Só que o cenário de queda de taxa de juros e de melhora para o ambiente da renda variável continua tendo uma estrada muito atraente para os investidores. Então, é muito provável que parte dos recursos que estavam na renda fixa comecem a migrar gradativamente para a renda variável, melhorando ainda mais esse fluxo, e a renda variável ainda sendo uma bela alternativa para 2024. Renda fixa vai morrer? Claro que não. Na verdade, ela vai continuar ainda muito atraente, que mesmo que os juros baixem para 9, 8,5, como os principais analistas têm antecipado, ainda assim vai nos entregar um juro real bem interessante. O que deve acontecer é o peso da renda variável aumentar um pouco em relação à renda fixa. Mas eu não tenho dúvida alguma que iremos ter mais CPFs na Bolsa de Valores novamente em 24. André Momberger, muito boa tarde para você. Felipe Nascimento falando agora. Prazer conversar contigo. Boa tarde, Felipe. Queria entender um pouco desses gatilhos, né? Já que a Bolsa acaba antecipando, o mercado de capitais na renda variável acaba tentando antecipar, quando a gente falava, o Gustavo mesmo, né? Quando veio aquele ciclo de afrouxamento monetário, muitas empresas tiveram essa expectativa. Aí agora, né, no fim do ano, quando houve a expectativa de corte de juros lá nos Estados Unidos, mais uma antecipação, a gente ver quais gatilhos que podem surgir aí para a gente antecipar mais uma pernada na Bolsa, para a gente ver mais empresas aí colhendo os frutos das altas. Na verdade, o principal gatilho você acabou de citar, né, que é a taxa de juros do mercado americano. O que o mercado ele acaba fazendo? Ele antecipa, como já foi dito. Mas a gente não sabe quando irá iniciar, de fato, o ciclo de baixa de taxa de juros. Se vai ser agora em março, se vai ser lá em maio, se vai ser no segundo semestre de 2024. O fato é que o mercado já precifica isso.
Acontecendo, se concretizando isso, nós temos um gatilho bem interessante. O outro gatilho que eu imagino é que, se a inflação se mantiver controlada, como todos nós esperamos, também teremos a possibilidade de baixar mais juros aqui no Brasil. Hoje, o relatório Focus, os principais analistas falam em 9%. Mas se a inflação ela ficar dentro da meta, ficar próximo dos 3,5%, como ela está, inclusive, nesse momento agora, talvez haja possibilidade da taxa de juros no Brasil cair para 8,5%, quem sabe 8%, né? E ficar naquele que eles chamam de taxa de equilíbrio de 4,5%. Esse é um outro grande gatilho aqui para a nossa Bolsa Brasileira. E, evidentemente, nós tendo uma melhor performance do mercado como um todo, o mercado da economia em si girando mais, isso também acaba abastecendo a possibilidade do nosso mercado de renda variável continuar crescendo. Ele já teve um belo desempenho agora em 2023, mas a gente continua acreditando que tem muito espaço ainda em 2024. Ô André, e aí as empresas, né, que estão mais ligadas, que são mais sensíveis à economia local, que são mais sensíveis, inclusive, à taxa de juros aqui do Brasil, que acabam não tendo tanto impacto do cenário externo, por mais que haja o impacto por conta de curva de juros e tudo mais, mas você vê um espaço para essas empresas terem uma melhor performance, terem uma melhor capacidade, né, de ser uma oportunidade, porque eu fico até me perguntando e tentando fazer algumas relações, né? No ano passado, muitas dessas empresas mais sensíveis, elas tiveram dias bons, né, dias melhores na expectativa do juro e depois do corte, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, uma Petrobras, se a gente pegar algumas empresas mais ligadas, né, às economias lá de fora, teve muita possibilidade, um ano um pouco mais tranquilo, sem grandes, né, solavancos no meio do caminho. E aí eu tô querendo entender um pouco dessa visão, né? Se talvez esse ano a gente possa continuar nos cases mais ligados às economias lá de fora, mesmo com desaceleração, ou a economia local, essas empresas mais sensíveis à economia local, elas podem ser melhores possibilidades? Ótima pergunta. E quando analisamos a questão, vamos primeiro falar dos papéis que performaram muito bem, que nem você citou o caso da Petrobras, né? É que foi uma série de fatores ligados à questão de commodities, crescimento do petróleo, uma expectativa de interferência que acabou não acontecendo, e ao mesmo tempo, quando você compara a Petrobras com seus pares internacionais, incrivelmente ainda é uma das petrolíferas mais baratas do mundo, ou seja, ainda oferece um espaço. Mas vai subir tanto, vai pagar tanto dividendo? Talvez não tenha uma performance tão espetacular como foi em 23, mas ainda vai continuar entregando. Agora, falando um pouquinho desses setores que você citou, que sofreram mais em 2022, 2023, especialmente pela questão de taxa de juros. Sem dúvida nenhuma, é um dos principais combustíveis para que esses setores passem a entregar uma performance um pouco melhor. A partir do momento que você tem um custo de capital muito mais baixo na sua estrutura, você começa a sobrar dinheiro para o giro. E a questão do funding, ou seja, do financiamento dos clientes, também vai impulsionar isso. Eu não me lembro se foi no nosso último bate-papo do ano passado, eu citava especialmente o setor de construção civil, que é muito dependente desse capital de longo prazo. Então, quando esse capital ele oferece uma baixa significativa, é inevitável, esse setor acaba performando melhor. Isso vai acontecer também com o setor educacional, provavelmente varejo, que foi um dos setores que mais apanhou em 22, 23, tenha uma entrega melhor do que foi agora, e setor de tecnologia da mesma forma, porque também emprega uma quantidade de capital muito grande. Então, eu acho que se nós pegarmos um ETF como o BOVA11 ou um SMAL11 e colocarmos um ao lado do outro, eu apostaria que o SMAL11 tem mais chance de performar em 2024 em função disso que eu acabei de falar para vocês. Maravilha. Ô, André, aí eu queria falar um pouquinho a respeito
de um dado que saiu agora há pouco, inclusive vou trazer esse dado e aí a gente repercute, né? Saíram agora 2 dados importantes lá nos Estados Unidos que estavam sendo monitorados pelos investidores. O primeiro deles, o PMI industrial medido pelo ISM, né, de dezembro, veio a 47,4, o consenso era 47,1, e elevando também o PMI industrial em relação a novembro, que estava em 46,7 pontos. E o segundo dado, que acaba sendo um pouco mais relevante, mais importante, que é o relatório de trabalho do JOLTS, né? Com 8.790 vagas em abertas em novembro. O consenso eram 8.770.000 vagas em aberto. As vagas de outubro elas foram revisadas de 8,73% para 8,85%. Pelo que eu entendi, o mercado pode ter uma reação boa, porque são vagas em aberto, né? Então são mais vagas de trabalho disponíveis, talvez menos trabalhadores, esse relatório JOLTS. Claro que o dado importante mesmo é sexta-feira, que é o payroll lá nos Estados Unidos, mas esse dado vai dando um caminho, né? Vai dando uma prévia aí do que a gente pode esperar. Talvez esse começo de ano com dados de emprego lá nos Estados Unidos possa dar uma sinalização aí do que a gente vai ver ao longo do ano, com um Federal Reserve com um caminho um pouco mais tranquilo aí pela frente, ou desafios seguem fortes? Aqui é o que eu sempre brinco, né? Nem tudo que parece ser notícia boa acaba sendo uma notícia boa no impacto dos preços, né? Pode ser uma incoerência até o que eu estou falando aqui, mas o que é bom é ruim, o que é ruim é bom, né? Esses dados mostram que talvez aquele arrefecimento na economia americana não esteja acontecendo, né? E esse poderia ser um guidance ainda para alimentar a questão inflacionária, que é o grande item a ser observado pelo Fed ainda na decisão de baixa de taxa de juros. Por outro lado, quando a gente analisa na questão daquela famosa possível recessão americana, que acaba nunca vindo, né? É um dado que corrobora com a tese do soft landing, né? Que provavelmente os Estados Unidos não vai passar por essa recessão, vai passar por um pouso mais suave e as coisas vão andar de forma mais tranquila. O grande dado, efetivamente, é o payroll, que vai acontecer na sexta-feira. Esses dados, eu brinco, né? O mercado ele precisa de alguns motivos para movimentar os preços ou para baixo ou para cima no diário, né? Porque as árvores não sobem até o céu. Se observarmos a quantidade de pregões de alta nos últimos 20 dias, praticamente só subiu. Então, esses indicadores agora muitas vezes são motivos apenas para uma pequena realização, um alívio nos indicadores técnicos em relação ao controle da renda variável, mas o que interessa mesmo, né, é positivo. E aí eu não vejo nada mais, nada menos que o impacto de curtíssimo prazo de uma correção até esperável, e eu digo até saudável, né? É importante também os ativos darem uma aliviada para dar chance de quem não entrou ainda de entrar. André, ainda pegando esse gancho aí sobre a economia americana, esse ano é ano eleitoral. E a tendência é de que uma boa economia, um bom movimento, favoreça o candidato que está no poder, a uma possível continuidade no poder. Você acha que os números e essa tendência apresentados até agora favorecem Joe Biden? Olha, eu diria que praticamente em todas as eleições americanas, desde que eu acompanho a eleição americana, é muito, muito competitivo, é muito parelho, né, em relação à indicação de quem ganha ou de quem perde. Todos os indicadores na eleição anterior dariam a possibilidade da reeleição do Trump, né? Por uma margem muito estreita de votos, acabou o Biden vencendo a eleição. Da mesma forma, eu diria que é totalmente imprevisível nesse momento tentar cravar um ou outro. Agora sim, respondendo uma pergunta de forma bem pragmática e prática,
muda alguma coisa, reeleição do Biden ou Trump? Na prática, eu não vejo grandes mudanças, né? Porque o sistema político americano é muito maduro, né? E ele funciona muito bem em relação à questão institucional. E eu diria assim, ó, sempre o candidato que está no poder, ele tende a ter uma leve vantagem. Ainda mais se os dados econômicos favorecerem, sem dúvida nenhuma. Mas, se houver uma virada, Trump vencer, ou seja, qual for o candidato escolhido pelos republicanos lá nos Estados Unidos, eu acho que não muda o cenário econômico, né? Então, é muita fumaça, né, que se faz em relação à questão das eleições, mas na prática não vejo grandes alterações nem com um nem com o outro. E para o Brasil, então, totalmente irrelevante. Ô André, obrigado então, viu, pela sua participação aqui com a gente. Sempre uma honra recebê-lo aqui. Pode voltar em 2024 quando quiser, não só no BMC News, como em toda a programação. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é uma honra para mim também. Estou sempre à disposição de vocês aí. É só avisar um pouquinho antes que a gente se prepara. Combinado, obrigado.